Hoje eu vim aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre mais um gênero textual muito importante no nosso dia a dia. Esse gênero é o relato pessoal. Então eu vou passar para vocês algumas características básicas e essenciais aí que não podem faltar caso você vá produzir um relato pessoal. Então, para que esse relato fique muito bem feito, você tem que se atentar ao que eu vou falar aqui agora, tá joia? Eu anotei aqui para vocês. Uma coisa que vocês já precisam ter em mente o relato, ele vai partir de fatos reais que foram vivenciados por alguém. Eu passei por alguma situação e decido contar isso para alguém, escrever isso, tá joia? Então essa é a primícia, é o princípio básico do relato, ok? Ele parte do princípio também de que há um emissor e um receptor, ou seja, eu estou contando algo e alguém está me ouvindo, alguém está lendo o que eu contei. Então, emissor e quem está lendo, quem está ouvindo é o receptor, tá joia? Normalmente ele vai relatar experiências do cotidiano que já aconteceram, tá? Porque a predominância dos verbos, né, dos pronomes aí, são no passado, no pretérito. Então eu posso contar algo que aconteceu ontem, algo que aconteceu no mês passado, no ano passado, ou algo que aconteceu na minha infância, independente, tá? Eu posso relatar aquilo que for do meu gosto. Posso relatar algo que eu estou vivendo agora? Eu estou escrevendo ali agora? Pode, também pode ser que esteja aí no tempo presente, mas na maioria das vezes estará no pretérito, tá joia? Algumas pessoas ficam um pouco em dúvida em relação às diferenças. Quais são as diferenças entre o texto narrativo e o relato pessoal? Já que os dois têm personagens, os dois têm um tempo, os dois têm um espaço, um local, né, onde a história acontece. Os dois têm um narrador, alguém que está contando ali as suas vivências. Quais são as diferenças, então? Uma das principais diferenças, né, é que o relato é baseado em fatos reais, vivenciados por alguém, enquanto o texto narrativo também pode ser baseado em fatos reais, mas também pode ser um texto ficcional, ok? Outra diferença muito importante é que o relato, na maioria das vezes, estará, aliás, sempre, né, em primeira pessoa. Por quê? Você está contando algo que você viveu. Então, eu passei por tal coisa, eu vivi, eu senti, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá joia? Enquanto no texto narrativo pode estar em primeira pessoa, narrador-personagem, como também pode estar em terceira pessoa, narrador-observador. Então eles se assemelham em alguns aspectos, mas existem outros que são bem diferentes. Eu não vou focar muito no texto narrativo, eu quero só que vocês entendam as diferenças e naquilo que eles são semelhantes, porque hoje a intenção é aprender sobre o relato, tá joia? Normalmente, nós sempre vamos contar alguma coisa que nós vivemos e, gente, isso é muito natural do ser humano, né? Relatar algo que já foi vivenciado. Só que nós costumamos fazer isso oralmente. Nós sempre contamos, né? De repente, quando eu acabo de acordar e tive um sonho muito louco, ou tive um pesadelo muito estranho, eu sempre quero contar isso pra alguém. Quando eu faço uma viagem que foi muito legal, ou até mesmo foi muito chata, nós temos essa necessidade do compartilhar. Compartilhar o meu primeiro dia de aula, compartilhar um livro que eu li, gostei muito, foi sensacional, uma série que eu assisti, né? Alguma coisa que eu comprei e eu gostei demais. O ser humano tem essa necessidade do compartilhar. Então nós, rotineiramente, acho que todos os dias praticamente, né, produzimos um relato pessoal. A diferença agora é que nós vamos aprender como fazer isso de forma escrita, tá joia? A linguagem, gente, que linguagem é a melhor aí pro meu relato? Isso tudo depende muito do seu público, do seu interlocutor, né, do seu receptor. O teu público é um público mais jovem? Você usa uma linguagem mais descontraída, né? Uma linguagem aí, vamos dizer que mais moderna, sempre mantendo a norma padrão da língua portuguesa. O teu público é um público mais maduro, né? Um público mais sério, então a minha linguagem tem que ser adequada a eles. Nós sempre nos posicionamos de acordo com quem está diante de nós. Dentro do texto é a mesma coisa. Quem é que vai ler? Para quem é esse texto? Adeque sempre a linguagem, certo? Características importantes do relato. Ele vai apresentar uma sequência de fatos. Eu vivi isso, eu acordei, eu fiz tal coisa, eu posso fazer um relato do meu dia, eu posso fazer um relato, por exemplo, do meu primeiro dia de aula, ou então, no caso, eu li um livro para alguém, né?
Como é que foi essa experiência? Ah, eu li o livro tal para alguém, a pessoa achou legal, mas a pessoa disse que eu tinha que melhorar a minha leitura nesse aspecto e nesse aspecto. Então, quando eu retomei a leitura, eu melhorei, então eu fui elogiado. Ah, eu fiquei um pouco desconfortável aí nessa situação de ter que ler para alguém. Como é que foi para você? Você tem que relatar essa sequência de fatos, tá bom? As pessoas envolvidas, para quem é que você leu, para quem é que você contou alguma coisa que você viveu, quem são os envolvidos aí? O tempo, o espaço, quando foi que isso aconteceu, certo? Em que local isso aconteceu? Foi aí na sua casa? Ou foi em algum outro lugar? Foi em uma outra cidade? Aonde que isso aconteceu? Qual o espaço, certo? O caráter do texto, do relato pessoal, é muito subjetivo, gente. Por que subjetivo? O que é subjetivo? Tudo aquilo que é subjetivo é aquilo que exprime uma opinião, um julgamento, um ponto de vista. Então, uma mesma experiência pode ter diversos pontos de vista, certo? Se eu peço para que minha turma leia um determinado livro, cada um deles tem um ponto de vista diferente sobre aquilo. Então, o relato deles será diferente. Nenhum será igual. O relato é muito subjetivo, então cada texto que pode ser falado sobre uma mesma coisa terá um conteúdo diferente. Por isso, por causa da subjetividade, tá? Que exprime aí a minha opinião, a minha sensação sobre alguma coisa. Então, falando em aspectos estruturais, agora sintetizando todas as informações que eu passei anteriormente, tá, eu vou produzir o meu texto. O que é que eu faço então? Como que eu faço isso? Eu tenho que pôr título? Tenho que pôr título, sim. É um título curto, um título criativo, tá? E um título que vai já chamar atenção, porque isso valoriza muito o seu texto. Todo título da tua vida precisa ser criativo, porque isso já valoriza, já causa uma primeira boa impressão, né? E aí, o que eu faço na sequência? No primeiro parágrafo, a sugestão é que seja um parágrafo de introdução. Como assim um parágrafo de introdução? O que aconteceu, com quem aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas ali com você, né? Quando isso aconteceu, como isso aconteceu. Ah, eu realizei a leitura de um livro e eu li com a minha família, né? Eu li em tal dia, eles gostaram, eles não gostaram. Como que foi? Eu senti isso, senti aquilo, tá joia? Esse é o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, e também provavelmente no terceiro, porque essa segunda parte normalmente vocês vão utilizar 2 parágrafos, tá? Pode ser que seja um parágrafo só, mas normalmente serão 2. Vocês vão relatar os acontecimentos e as sensações, ou seja, a sucessão de fatos, né? Ou seja, as ações aí que eu disse pra você que é algo tão importante nesse gênero textual. Como foi? O que aconteceu? Foi legal? Não foi? Ah, eu fiz isso. Eu li o primeiro capítulo e aí eles reagiram dessa forma. Ai, quando eu li o segundo capítulo, eu já não achei muito legal, enrolou demais. Mas no terceiro, eu já fiquei surpreso. Nossa, realmente prendeu a minha atenção e eu quis continuar ali, prosseguir na leitura. E aí, no fim de tudo, foi muito legal. Ou seja, relatei os acontecimentos. De repente foi um primeiro dia de aula que você está relatando. Como foi? O que aconteceu? No primeiro dia você fez o que da viagem? O primeiro dia foi mais parado, a gente foi conhecer o lugar, mas não teve muita novidade. No segundo dia já conheci um lugar muito interessante. Nossa, foi show. Ou então, pode ser um filme, pode ser um sonho, qualquer outra coisa, como eu já disse aqui pra vocês. Você tem que adequar aí a situação que você está relatando, tá joia? Então, o segundo e o terceiro parágrafo normalmente vai ser utilizado para isso, para relatar os acontecimentos e as sensações diante deles. O último parágrafo, que é o parágrafo final, o desfecho, a conclusão do seu texto, como é que eu concluo um relato? Como eu fecho a ideia de um relato? Você vai dizer quais foram os aspectos, a sua avaliação final, ou seja, qual o seu aprendizado diante daquilo? Foi bom? Ficaram aí boas lembranças? Não? Marcou você negativamente, positivamente? Algo que você gostaria de viver novamente? É assim que a gente encerra. Eu gostei muito daquele livro. Nossa, ele me mostrou muitas verdades sobre a vida. Ele me ensinou que eu tenho que valorizar a minha família. Me ensinou também a importância aí da rotina, de ser aplicado e dedicado em tudo aquilo que eu faço. Nossa, legal aquele livro, show. Ou então sobre a sua viagem, né? Aquela viagem foi muito legal, ela marcou a minha vida,
eu não vejo a hora de voltar para aquele lugar, realmente foi inesquecível. Então, o último parágrafo, deixe para isso, para os aprendizados e para as reflexões que você tirou de tudo aquilo que você relatou. E também, de repente, pode ser que você indique ou não. Nossa, eu indico aquele livro, todo mundo deve ler. Ele ensina muitas lições, muitas reflexões. Ou então eu indico aquele lugar, aquela viagem, tá joia? Tem várias coisas que vocês podem colocar aí no desfecho, mas ele se resume a isso, a um aprendizado. O que você aprendeu? O que isso mudou a tua vida, tá? Como marcou a sua vida aquilo que você relatou. Então é isso, gente. De forma básica, o relato pessoal se resume a essa estrutura que eu acabei de passar para vocês. Tá joia? Qualquer dúvida, deixem nos comentários e até a próxima. Tchau!